Então, boa noite a todos. Nós vamos ver a revisão de leitura hoje. Eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela para a gente começar. Bom, Willa? Vamos lá. Achar aqui a leitura. Referência. Leitura. Nós vimos, então, que leitura, o que é a leitura? Leitura é a decodificação do código linguístico. Não é? É como se fosse um código de guerra, né? Que na época da guerra se usava, né? Além da língua normal, existiam os códigos. Os aliados ou os alemães, enfim, mandavam mensagens codificadas. Eles se utilizavam de um outro código maluco e qualquer, né? Que apenas duas pessoas conheciam, uma de cá e outra de lá, de forma que o inimigo, fosse quem fosse, né? Não conhecia esse código, ou seja, não conhecia a língua que eles utilizavam. Então, eles não podiam saber o que estava sendo dito, não é? O que estavam falando um para o outro, certo? Essa é a questão. A leitura, então, é essa decodificação do código, que eu só posso completar um evento comunicativo quando ambos os participantes, o falante e o ouvinte, dominam o código. Um codifica e o outro decodifica. Certo? Seja oral ou seja escrito. Tudo bem, tá bom. É a leitura da mesma forma. Eu vi com vocês que, para essa leitura ser eficaz, né? Para essa leitura ser eficaz, nós precisamos de quê? Dois tipos de conhecimento. Conhecimento linguístico e conhecimento de mundo. Não é? O conhecimento linguístico é aquele conhecimento da gramática, aqui. O conhecimento linguístico é o conhecimento que faz com que o indivíduo fale uma língua como falante nativo, ou seja, é conhecer a gramática, é conhecer a língua. Por isso é conhecimento linguístico, que vem de língua. Tá? E o conhecimento de mundo, que é uma espécie de dicionário enciclopédico do mundo e da cultura. Ou seja, é o que nós conhecemos do mundo que nos cerca. É exatamente isso, é conhecimento de mundo. Tá? Das coisas, né? Dos negócios, dos trens, da vida como um todo. Certo? Agora, de que forma? Como que eu posso adquirir esse conhecimento de mundo? Ou eu tenho contato direto com o mundo, e quando eu digo mundo, eu digo as coisas, né? Não todo, não é? Ou eu leio, ou através da leitura. É a leitura que pode me dar, que vai me dar condições de interagir com o mundo, de participar do mundo. Então, quanto mais eu leio, mais conhecimento de mundo eu tenho, mais condições de ler o mundo eu tenho. Vocês estão entendendo? É apenas a leitura que vai nos dar condições de alargar os horizontes do conhecimento. Não tem outro jeito. Não tem. Certo? Então, uma das formas não, a única forma que nós temos, então, de adquirir esse conhecimento de mundo, como eu disse, é com a leitura. O conhecimento linguístico, nós temos diversas formas. Eu posso ir para a escola, eu posso ser autodidata, enfim. Né? Não é necessariamente apenas estudando o livro, você tem outras formas também. Mas o conhecimento de mundo, não. Esse é apenas com a leitura. Ou com o contato com o mundo mesmo, né? Que é bem mais difícil, mais complicado, tempo, etc, etc. Uma série de coisas aí que, se não impossibilita, dificulta bastante. Certo? Entendido, então, o conhecimento linguístico e o conhecimento de mundo, nós vimos os 3 níveis de leitura, não é? Que essa professora Maria Helena Martins, em 94, apresentou no livro dela, que é o nível sensorial, emocional e racional. São os 3 níveis de leitura. Ora, a leitura empreendida, feita no nível racional,
desculpe, sensorial é a leitura que eu faço através dos órgãos do sentido. É quando eu utilizo os órgãos do sentido para interagir com o mundo, para ler o mundo. Tá? Então, esse nível sensorial, cuja característica relaciona-se às respostas que damos aos estímulos. É assim que a criança começa a ler, percebendo o cheiro, o gosto, sentindo que é quente ou frio, e é assim que nós determinamos esse aspecto da leitura. Já que a mesma leitura de um livro, primeiramente, ele é tateado. Lembra que eu falei? Ele é tateado, suas partes cheiradas e gravuras vistas. Não é? Isso é leitura, ou seja, o tato, o olfato, não é? A visão me permitem ler o mundo. Então, essa leitura no nível sensorial é a leitura de mundo com base nos órgãos do sentido. Certo? Tranquilo? Tranquilo. A leitura feita no nível emocional é a leitura onde nossas emoções são despertadas conforme as situações e ambientes, ou seja, conforme a leitura. Não é? Essa leitura no nível emocional, então, é o tipo de leitura que desperta no leitor algum tipo de emoção. Como eu disse, como eu expliquei, para o bem ou para o mal, de gosto ou desgosto, de amor e ódio, tanto faz. Certo? Até a indiferença pode ser chamada de um tipo de emoção, né? Tá? Mas é a leitura que causa algum tipo de emoção. Então, nesse tipo de emoção, o leitor se deixa envolver pelos sentimentos que o texto desperta. Esse é o mote da coisa. Tá? É aquela leitura que que desperta o gosto, o amor, o prazer em você. Por que essa leitura despertou o amor, o prazer e a felicidade, e aquela outra, o ódio e o desprezo? Não vem ao caso. Aí, cada um que vai responder. Né? Não é porque o texto é assim que vai despertar amor em todo mundo, prazer em todo mundo. Claro que não. Não é? Não poderia ser assim, porque cada leitor possui uma forma própria de conhecer o texto, de interpretar o texto. Porque cada leitor individualmente tem um modus próprio de conhecer o mundo. Ok? Tranquilo? Então, tá bom. A leitura, então, no nível racional, que é o nosso terceiro nível de leitura, é a leitura realizada onde se ligam apenas os aspectos intelectuais. É o tipo de leitura em que eu descarto, eu desconsidero todo o emocional, todas as emoções, eu desprezo, para poder fazer essa leitura racional. Na leitura racional, eu busco única e exclusivamente o conhecimento. O conhecimento. Certo? É onde ocorrerá a valoração do caráter reflexivo e dialético, ou seja, uma pessoa que busca o conhecimento. Tranquilo? Então, aqui nesse nível racional, não vem ao caso se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero ou se eu não quero, enfim, coisas que eu valho. Eu vou buscar apenas o conhecimento. Certo? Então, na leitura racional, para finalizar, eu não permito que as emoções interfiram no processo da leitura, nessa leitura racional. Ok? Tranquilo? Tranquilo, né? Sem moleza. Eu acho bom demais essas coisas. Então, o passo seguinte, não é entendido, então, os níveis de leitura emocional, sensorial, emocional e racional, nós passamos para os tipos de leitura. Quais são os tipos de leitura? A leitura informativa, não é? Qual que é o objetivo dessa leitura informativa? Buscar respostas às questões específicas, certo? Então, esse tipo de leitura, via de regra, ela será feita num texto científico, num texto acadêmico, num texto filosófico, né? Não que eu não possa ler um romance de Machado de Assis buscando uma resposta específica, certo?
Não que seja impossível, tá? Mas, via de regra, esse tipo de leitura se faz em textos acadêmicos, textos científicos, ok? A leitura informativa, então, o seu objetivo é buscar respostas às questões específicas. E nesse caminhar, nessa busca pelas respostas específicas, o que é que eu tenho que prestar atenção? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma leitura seletiva. Essa leitura seletiva, ela busca identificar a ideia nuclear ou principal. Qual é a ideia nuclear ou principal do texto, do parágrafo? O núcleo frasal. Núcleo frasal. Então, nessa leitura seletiva, que é parte da leitura informativa, né, é um dos passos da leitura informativa, eu busco identificar o núcleo frasal dos diversos parágrafos, enfim, do texto. Certo? Identificado esse núcleo frasal do texto, do parágrafo, eu posso desprezar, de certa forma, né? De certa forma, eu posso desprezar o restante do parágrafo. Porque na leitura seletiva, o que me importa é apenas o núcleo frasal, não são os argumentos, não são os motivos, não são os objetivos. Certo? Ou seja, não são as frases periféricas. Neste tipo de leitura. Neste tipo de leitura. Certo? Pode desprezar o que, professor? Oi? Pode desprezar o quê? É porque eu não entendi. As frases periféricas. Os objetivos, os exemplos, os comentários, as tabelas, as imagens, os mapas, as figuras, os comentários. Eu desprezo isso tudo. Certo? Ok. Por quê? Porque eu busco apenas a ideia nuclear. Não que isso não seja importante. Num outro tipo de leitura, num outro momento, num outro evento qualquer que você vai fazer, talvez possa ser importante esse tipo de coisa. Certo? Quando eu digo desprezar, é porque neste processo aqui não é importante. Tá? Lá no texto, na construção do texto, no desenvolver da ideia do texto, isso se apresenta como fator importante. Mas para nós aqui, não. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, a leitura seletiva, então, eu busco identificar a ideia nuclear. Tá? O restante eu posso praticamente desprezar. Identificada essa leitura, essa ideia nuclear em cada parágrafo, eu consigo buscar uma relação entre elas dentro do texto. Essas relações que se estabelecem entre as diversas ou as diferentes ideias nucleares ou os diferentes núcleos frasais do texto é que me leva a quê? A ideia, a leitura crítica, que é o segundo passo da leitura informativa. Certo? Esse estabelecimento dessas ligações, dessas correlações entre as ideias, é que me faz praticar, né? Enfim, a leitura crítica, que é o segundo passo. Tá? Ou seja, é o domínio do texto. É o domínio do texto, não. É uma visão abrangente do conteúdo do texto. É uma visão abrangente. Tá? Então, eu tenho, sei lá, 4 parágrafos, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui. Em cada um, eu identifico a ideia nuclear de cada um deles, os 4 parágrafos, o núcleo frasal. Essas 4 ideias, esses 4 núcleos frasais dentro de um mesmo texto, eles têm que manter alguma relação, alguma relação entre eles. É esse estabelecimento dessas relações entre os 4 elementos, os 4 parágrafos, que a leitura crítica vai me dar essa visão abrangente do texto. Vocês estão entendendo? Identificados os núcleos frasais do texto, a leitura crítica, na leitura seletiva, quando eu passo para a leitura crítica, ela me permite estabelecer essas relações entre esses diferentes núcleos. E isso me dá uma visão abrangente do texto. Ou seja, com esta visão abrangente, eu posso criticar o texto.
Criticar no sentido de dialogar com o texto, certo? E não fazer como muita gente acha que dialogar é falar mal. Não é isso e nunca foi, certo? A criticar é muito mais um diálogo, certo? Do que uma crítica pela crítica. Tranquilo? O próximo passo, então, na tipologia das leituras é a leitura interpretativa, certo? Que é o quê? Que é o entendimento do texto. Total domínio da leitura informativa. Essa é a leitura interpretativa. Eu já conheci o texto, já li o texto, identifiquei as ideias nucleares de cada um, estabeleci uma crítica, ou seja, um diálogo, uma relação entre cada uma delas, dialoguei com o texto, e isso me permite fazer uma leitura interpretativa. A leitura interpretativa é o total domínio do texto, certo? É o total entendimento do texto, o domínio da leitura informativa, ou seja, da leitura seletiva e da leitura crítica. Tranquilo? Tranquilo, né? Isso é moleza. Moleza. Aí depois nós passamos lá para a estrutura, que foi ontem que nós vimos a estrutura intermediária, superficial e profunda. Não é? O texto aqui nos diz que ele volta aqui para o conhecimento linguístico e o conhecimento de mundo, que a gente já viu. Eu não vou voltar nisso aí, acho necessário. Não é? Nós vimos essas três questões básicas necessárias para a leitura de um texto feito de forma, digamos, decente. Né? E quais são? Nós temos que responder. Qual a questão que está sendo tratada no texto? Ou seja, qual a ideia principal do texto como um todo? Né? Como um todo, e não pontual. Qual a opinião do autor sobre a questão discursada? Né? Em discussão, ou seja, qual a opinião que o autor tem sobre a questão em que ele mesmo colocou à baila, colocou no seu texto. E quais os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar cada uma das questões. Ou seja, quais os argumentos do autor que baseiam, que sustentam a opinião dele. Entendido ou percebido essas três questões do texto, vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem com qualquer texto. Tá? Com qualquer texto. Agora, esse tipo de percepção é um trabalho de formiguinha, entendeu? Tem que ler um texto hoje, não vai entender, tem que ler amanhã, não vai entender. Lá na terceira, quarta, 20ª vez que você vai ler um texto, você fala, eu estou começando a entender. E assim a gente caminha. Eles não vão acordar um dia conseguindo ler o texto e entender tudo que está nele, não, porque não é assim que funciona. Certo? Eles têm um caminho longo ainda dentro da academia, e vocês, sem dúvida alguma, vocês terão inúmeras oportunidades de praticar isso tudo nas leituras que vocês farão dentro do curso de cada um de vocês. Tá? Eu só peço que nas leituras que vocês façam dos textos de vocês, do trabalho de vocês e dentro da faculdade, se atentem a esses pormenores, se atentem a essas perguntas, essas coisas todas que a gente vê aqui. Não só de leitura, como de produção de texto. Quando forem escrever os trabalhos de vocês lá, se atentem para os elementos de coesão, para a coerência, certo? As técnicas de redação do parágrafo, essas coisas todas. Eu esqueci de falar para vocês como é que a gente desenvolve uma redação. Antes de terminar esse módulo aqui, eu vou ensinar vocês a desenvolver uma redação. É show de bola. Tá? Aí depois eu faço para vocês. Então, respondi dessas três questões, sem maiores problemas, isso aqui é fruto do trabalho mesmo, da leitura dos textos. Nós fomos lá para o que Platão e Fiorin chamam de níveis de leitura. O que eles chamam de níveis aqui não tem nada a ver com esses níveis aqui. Esses aqui são de Maria Helena Martins, que chama de níveis. Tá? Eu acredito que Platão e Fiorin estão muito mais corretos e certos em chamar isso aqui de níveis do que Maria Helena Martins. Tá? Ela está mais para tipologia, sei lá, uma coisa assim, mas menos níveis. Mas tudo bem.
os níveis de leitura, segundo Platão e Fiorino. Inicialmente, nós temos uma estrutura superficial, que é o quê? Onde são aflorados, onde são percebidos os elementos ou os significados mais concretos e diversificados. Disse que os elementos da estrutura superficial são concretos e diversificados porque são concretos, porque estão escritos lá no texto. A Chapeuzinho Vermelho saiu para caminhar na floresta. O fato de estar escrito textualmente lá, Chapeuzinho Vermelho, isso dá concretude para esse elemento, que é uma personagem, certo? Da minha fábula. Não é? Então, quando eu escrevo as coisas, elas passam a ser concretas, elas passam a existir. Vocês lembram que eu falei isso para vocês lá no comecinho da disciplina? Que a linguagem ela é geradora e não um mero produto? Lembram? Que as coisas só são o que são porque elas são nomeadas, que a língua, que a fala é a concretude da língua. Lembra? Que a fala é a concretude da língua e a língua é a materialização da linguagem. Falei exatamente isso para vocês, já na primeira aula. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, por isso, os elementos da estrutura superficial são concretos, porque estão escritos. Isso dá concretude, os tornam, de certa forma, reais. Né? De certa forma, porque o lobo mau que conversa com a Chapeuzinho, por exemplo, isso não existe, não é real. Né? Mas, dentro do mundo fabuloso, ela é real, né? No mundo da ficção. Tá? E são diversificados. Diversificados porque são muitos. Tá? Diversificados porque são muitos. São concretos porque estão escritos lá no texto, como eu falei, né? E muitos porque são diversificados. É nessa estrutura, então, que eu percebo o narrador, os personagens, os cenários, o tempo e as ações concretas. Né? Quem é o narrador? Eu expliquei para vocês que, dentro de uma análise literária de um texto, o narrador é uma personagem complexa de você identificar, não é? Porque ele é a voz do verbo que dá a noção do personagem. Sabiá. É a voz do verbo que me dá a noção de quem é o narrador. E nós não estamos aqui num curso de letras, num curso de literatura, para nos aprofundarmos nessas questões. Certo? Então, para nós aqui, enquanto esse curso de comunicação e expressão de vocês, nós vamos adotar que o narrador é sempre o narrador. Quem narra a história é o narrador, pura e simples. Certo? E se fôssemos entrar aí dentro de uma discussão mais acalorada, digamos assim, existem livros só sobre o narrador da história, só sobre a pessoa do verbo. E nós não temos tempo para discutir isso aqui. Ok? Tranquilo. Os personagens. Quem são os personagens? Os personagens são os personagens da história. Não é? Ou seja, são aquelas pessoas, animais, enfim, seja lá o que for, que participam da história. Não é? Que tem relevância, que participa da história. Ficando lá da história do Chapeuzinho Vermelho, que é mais fácil, quais são as personagens? A mamãe, digamos, né? Porque a mãe tem versão que ela aparece, tem versão que ela não aparece, a mãe do Chapeuzinho Vermelho, o Chapeuzinho Vermelho, A avó. a vovó, o lobo mau, a vovó e o lenhador. Não é? Então, na história do Yes. Falta 10 minutos já. Na história do Chapeuzinho Vermelho, nós temos 5 personagens. Se fosse lá na história lá dos 3 porquinhos, nós só teríamos 4, né? Os 3 porquinhos e o lobo. Acho que é só isso mesmo, né? Se eu não estiver enganado. Acho que é. As histórias que eu mais li no pré. Qualquer coisa assim. Acho que os 3 porquinhos é os 3 porquinhos e o lobo só. Acho que é isso mesmo. Enfim, cada história tem as suas personagens. Desde que sejam escritas lá no texto, né? Sejam textuais. O cenário. O cenário é onde se passa.
responde à pergunta do onde. Certo? Então, onde se passa a história? No castelo, na floresta, na praia, enfim, aonde a história é, na cidade, no campo. O cenário se responde à questão do onde se passa a história. Certo? E o tempo. O tempo é o quando se passa a história. Então, a história ela deve ter uma noção temporal de quando se passa. E se a história começa com era uma vez, ela é atemporal. Ela não tem tempo. Não é possível determinar quando aconteceu aquela fábula se ela começa com era uma vez. Era uma vez é uma expressão linguística, uma expressão literária que coloca o tempo fora do tempo. Certo? Mas se eu começo a minha história dizendo que era uma tarde quente do verão de 1983. Pronto. Já determinei quando? 1983. Entendeu? Era uma tarde quente de verão e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o tempo? Indeterminado. Ele é atemporal. Eu não comecei com era uma vez, mas eu não disse quando. Eu disse apenas que era uma tarde quente de verão. Tá? Então, vocês se atentem para essas questões. Ok? Tranquilo. E as ações concretas. As ações concretas são as ações descritas na fábula, descritas na história. Ou seja, o que foi que aconteceu na história que tem relevância para o desenrolar da história, para a trama da história. Ficando no exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Ela foi pelo caminho da floresta entregar os bolos para a vovó, conversou com o lobo, etc, etc, etc. Então, todas as ações que são descritas na história, que têm relevância para a trama da história, não é? Para o desfecho, o desenrolar da história, são consideradas ações concretas. E também são ditas concretas porque estão na superfície, porque estão escritas lá. Por isso são ações concretas. Tá? Tranquilo? Beleza. Fechou. Fechou. A estrutura intermediária. Na estrutura intermediária é onde eu percebo são definidos os valores. Os valores, eu disse que eles são o quê? Eles devem ser o quê? Diferente, sujeito, Não, não foi essa palavra que eu usei, não. E nem é diferente. Os valores é tipo oposto, né? Sim. Eu estou lendo eles. Podem escrever aí no caderno de vocês. Os valores devem ser dicotômicos. Dicotômicos. Tá? Escrever. Ou seja, eles são valores opostos. Opostos. Eu digo oposto por quê? Porque o oposto de branco é preto. O contrário de branco é o não branco. Tá? Mas vamos ficar só com o oposto para não dar nó na cabeça de vocês. Deixa só o contrário. Os valores são os valores expressos no texto, percebidos na estrutura intermediária, são são necessariamente valores opostos, dicotômicos, como amor e paz, amor e ódio, guerra e paz, branco e preto, sei lá, dia e noite, enfim, arrogância e humildade, enfim, vão ser opostos, ok? Isso está na estrutura intermediária, não está escrito lá no texto, isso não é textual, por isso é estrutura intermediária. Eu tenho que entrar um pouco dentro do texto
para poder perceber esses elementos. Tá? Na estrutura profunda, eu tenho o quê? O contrário, né? O oposto da superficial. Ou seja, se na superficial o significado dos elementos são concretos e diversificados, na estrutura profunda, esses significados são abstratos e simples. Abstratos, por quê? Porque não está escrito lá em lugar nenhum quais são os elementos da estrutura profunda. Eu tenho que entrar, me aprofundar um pouco mais dentro do texto para poder perceber a estrutura profunda, porque está lá no fundo, tá? Entendeu? Do texto. E são simples. Por quê? Porque não são diversificados. E são simples. É só lembrar que, se um é concreto e é diversificado, o profundo é mais abstrato e mais simples. É aqui, nessa estrutura profunda, onde nós percebemos a moral da história. Que é essa aqui, por exemplo. O amor constrói, a violência arruina. Como se resumisse todo o texto em uma só frase, né? Eu não diria isso, não. Eu diria que é o que eu quero dizer com todo o meu texto. Entendeu? Você quer transmitir uma moral, uma lição, entendeu? Com aquele texto. Tá? Eu posso até dizer que é como se eu quisesse resumir todo o texto em uma frase, né? Uma frase. Sim. Tá? Só não pensar muito nessa coisa de resumo, não, porque depois, quando a gente for ver resumo, a gente pode se confundir um pouco. Tá? Tá. Mas, enfim, tudo, é o que eu quero dizer, é a moral que eu quero dar, é a lição que eu quero transmitir, o ensinamento que eu quero transmitir com a construção daquele texto. Que, via de regra, normalmente é um dito popular, como esse aqui, ou como esses aqui, cada um desses. Devagar se vai longe, depois a tormenta sempre vem a bonança, de grão em grão a galinha chupada. Tem inúmeros, milhares, centenas. Certo? Eu posso criar uma fábula, né? Eu posso criar mesmo uma fábula, que cada um dessa moral aqui, desses ditados, se encaixe, sem problema nenhum. É só um pouco de criatividade. Só um pouco de criatividade. E dá para se fazer, sim, sem dúvida nenhuma, uma história, uma fábula para cada uma dessas aqui. Ó. Tá? Mas esse é outro problema. Não é nosso problema. Enfim. A 1 minuto e 20. Hoje eu vou terminar antes desse Zoom cortar minha fala no meio. Enfim, de leitura, o que nós temos é isso. Isso aí está na prova de segunda-feira da outra semana, tão certo quanto o sol se levanta amanhã. Nossa! Tenho certeza que você está na prova. Até porque Gostei dessa filosofia. Essa segunda, a N2, normalmente eu dou N2 com mais texto escrito, sabe? Por força da matéria que a gente vê, que é leitura, resumo e fichamento. Mas numa prova dessas como vocês vão fazer, não dá para mim fazer questões de texto. Não vai dar tempo de eu corrigir isso em tempo hábil. Eu tenho uns 70, quase 80 alunos, 80 e poucos alunos fazendo prova. E aí não dá. É impossível. Certo? Então, nós vamos fazer a provinha do mesmo jeito que fizemos a prova da N1. Então, a matéria é essa aí. Segunda-feira, amanhã é feriado. Segunda-feira a gente retoma entrando com resumo. Tranquilo? Nenhuma atividade? Não vou passar a atividade para vocês descansar. A atividade vocês fizeram uma ontem. Amanhã não tem aula não, professor, mas é feriado? Amanhã é feriado. Professor,